Boa noite, alunos do sexto ano. Essa é a nossa quarta aula e nela nós vamos falar sobre frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes, elas são frações que, mesmo parecendo diferentes, elas representam o mesmo valor, uma mesma quantidade, tá? Então, é isso. Às vezes nós batemos o olho e vemos, duas frações são diferentes, mas mesmo assim elas têm o mesmo valor numérico, elas representam a mesma quantidade, tá? Com mais tempo, mais adiante, quando vocês pegarem mais prática, em algumas frações vocês vão bater o olho e já vão perceber que elas são equivalentes. Então, o exemplo aqui para vocês é o seguinte: se Marcela e Givanildo ganharam uma barra de chocolate e ela comeu metade da barra e ele 2/4, quem comeu mais? Então, para responder essa questão, nós podemos pensar o quê? Que metade corresponde a 1/2, ou seja, uma parte de 2. E que 2/4 correspondem a 2 partes de 4, que também representa a metade. Então, a Marcela e o Givanildo comeram a mesma quantidade de chocolates, mesmo batendo o olho e imaginando, poxa, 1/2 e 2/4 elas parecem diferentes, mas quando na verdade elas representam tudo metade, elas têm o mesmo valor. Então tem mais algum exemplo aqui que é bastante clássico, é o que diz respeito às pizzas. Então ele diz o seguinte: retome as situações das fatias de pizza. Suponha que um estabelecimento que trabalha com pizzas de um só tamanho, mas vende 2 tipos de fatia. A grande, que corresponde a 1/3 da pizza, e a pequena, que corresponde a 1/6. A fatia grande da pizza equivale a 2 fatias pequenas. Então, tá aqui a representação geométrica, né? Tá aqui o desenho disso aqui. Nessa primeira figura aqui à esquerda é a pizza redondinha, só que essa pizza foi dividida em 3 partes. E aqui, ó, as partes que me interessam, né, é aqui a parte em amarela. Então, das 3 partes, eu pintei apenas uma. Agora, nessa pizza à direita, é a mesma pizza, só que ela foi dividida em 6 partes. E dessas 6 partes, eu pintei 2 delas. Só visualmente falando, ó, vocês já conseguem verificar que essa daqui, ela é igual, que uma é exatamente igual à outra, né? Elas representam a mesma quantidade de pizzas. Se eu comprar a pizza que vem dividida em 3 pedaços e comer um, ou se eu comprar a pizza que vem dividida em 6 pedaços e comer 2, eu vou estar, na verdade, comendo a mesma quantidade de pizza. Essa é a ideia que as frações equivalentes nos trazem, tá? Aí tem aqui o significado delas. Equi quer dizer o quê? Termo relacionado à igualdade, tá? O prefixo equi quer dizer igual e valente, que tem o mesmo valor. Então, equivalente é o quê? E quem tem o mesmo valor, o valor igual. E é exatamente isso que as representações geométricas aqui das frações mostram para nós. Eu tenho aqui, ó, esse primeiro desenho. Eu dividi em 2 partes e eu pintei uma. E aqui eu tenho um outro desenho que eu dividi em 4 partes e pintei 2. Tenho aqui o terceiro desenho que eu dividi em 8 partes e pintei 4. E tem o último desenho que eu dividi em 16 partes e pintei 8. Mesmo aqui as frações sendo 1/2, 2/4, 4/8 e 8/16, só de bater o olho aqui, ó, as partes pintadas em amarelo, elas são iguais, mesmo estando divididas de maneiras diferentes, mas elas são exatamente iguais. Essa é a principal ideia das frações equivalentes. Aí tem outra parte aqui que diz: aprenda mais sobre equivalências. Imagine uma tira de papel com uma parte pintada e que foi dobrada de 2 modos distintos. Primeiro modo, nós pegamos a folha de papel e dividimos em 5 partes iguais. Pintamos 3 partes dela em amarelo, foi exatamente isso aqui, ó.
Então, quer dizer o quê? A parte pintada, a fração que corresponde a essa parte pintada aqui, é quem? É 3/5. Porque das 5 partes, eu pintei 3. E nós temos aqui o segundo modo, que é o quê? Nós pegamos a folha de papel e que foi dividida em 3 partes iguais. Cada quinta parte da tira foi dividida em 3 partes iguais. Então, nós dividimos em pedaços menores. Dessa forma, cada parte menor, cada partezinha dessa daqui, ó, cada partezinha dessa corresponde a 1/5 da tira. E a parte pintada de amarelo todinha, ó, cada quadradinho desse corresponde a 1/5. E toda essa parte amarela aqui, ó, corresponde a 9/15. Então, ó, batendo o olho aqui, tanto essa primeira fração 3/5 quanto a fração 9/15, só de olhar, a parte pintada de amarelo tem o mesmo tamanho, tanto na fração 3/5 quanto da fração 9/15. Então, isso é fração equivalente, tá? Aí, o que nós fizemos? Veja que tanto a quantidade de partes pintadas de amarelo quanto o número total das partes foram multiplicadas por 3. Tá aqui, ó, a fração 9/15 é o quê? É a fração 3/5 multiplicada por 3. Na multiplicação de frações, nós multiplicamos, ó, o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 vezes 3 é 9 e 5 vezes 3 é 15, tá? Então, nós podemos dizer que as frações 9/15 e 3/5 elas são equivalentes. Foi provado ali através das partes pintadas em amarelo. Então, nós podemos observar que, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, desde que esse número seja diferente de 0, nós obtemos frações equivalentes. Mas diferente de 0 por quê? Porque qualquer número, vocês já sabem que multiplicado por 0, ele é igual a 0. Então, para obter frações equivalentes, nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, desde que ele seja o quê? Diferente de 0, tá? Então, é uma das maneiras de obter frações equivalentes. Tá aqui o exemplo, ó, a fração 3/5, eu obtive uma fração equivalente fazendo o quê, ó? Multiplicando o 2 e o 3 e o 5 por 2, e eu obtive a fração que, ó, 6/10, né? Pude fazer outra fração equivalente, multiplicando o quê? O 3 e o 5 por 3, e eu obtive 9/15, né? E assim por diante. Então, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para obter frações equivalentes, tá? Essa é uma das maneiras que nós podemos encontrá-las. Tem aqui um outro exemplo, ó. Observe outro exemplo de frações equivalentes. Agora, vou partir aqui, ó, da fração 5/15. Então, aqui, ó, nós temos 15 partes divididas e nós pintamos 5, essa fração aqui, ó, 5/15. Agora, se o numerador e o denominador forem divididos por 5, nós obtemos também a fração equivalente. Ó, vocês viram? A parte pintada aqui, ó, elas são exatamente do mesmo tamanho, tanto da fração 5/15, tanto, ó, essa fração aqui que é 1/3, porque nós temos o denominador como 3, porque é a quantidade de partes que foi dividida, e o 1, porque é a parte que eu pintei em amarelo. Então, tanto a fração 5/15 quanto a fração 1/3, elas representam o mesmo valor, tá? Então, dessa maneira, nós fizemos o quê? Nós dividimos a fração 5/15 por 3. Então, essa também é uma outra maneira de encontrar a fração equivalente, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu vou deixar anotado aqui isso para vocês. Então, eu vou colocar aqui a fração 5/15. Aqui, ó, eu vou colocar a fração 5/15 e eu vou dividir sempre
o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por 3 não, pessoal, desculpa. Por 5, né? Dividir por 5. Então, ó, 5, eu sempre tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 5 dividido por 5 é 1 e 15 dividido por 5 é 3. Essa também é uma outra maneira de encontrar frações equivalentes, tá? Então, agora nós temos as conclusões. Observando a representação gráfica, ou seja, o desenho dessas duas frações, nós podemos ter percebido que o quê? Que a fração aqui, ó, do novo esquema é quem? É 1/3. Tá aqui em cima. E que 5 quinzeavos são equivalentes a 1/3, pois o numerador e o denominador foram divididos, ó, foram divididos pelo mesmo número. Então, só para concluir o raciocínio, eu posso encontrar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, para fixar essa ideia, eu vou resolver aqui algumas das atividades número 1. Vamos lá. Então, é o seguinte. Ele diz o seguinte. Dê 3 frações equivalentes a 2/7. Então, pessoal, como que eu posso encontrar 3 frações equivalentes a 2/7? Eu posso multiplicar, por exemplo, a fração 2/7 por 2, né? Vamos lá, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 2 e obter a fração quem? 2 vezes 2 é 4 e 7 vezes 2 é 14. Posso obter uma fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador por um número. Ou então, agora eu vou vir aqui para a letra D, 12/20. Eu posso encontrar uma fração equivalente aqui dividindo, né? Vou pegar o 12 e vou dividir também por 2. E vou dividir o 20 por 2 também. É uma outra maneira de encontrar a fração equivalente. Então, vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. É uma outra maneira de encontrar frações equivalentes. Ou eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa 4ª aula de frações equivalentes. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no nosso grupo de estudos ou me chamar no particular. Bons estudos para vocês e até mais!